Olá, meus queridos amigos! Mantendo a linha sobre os efeitos causados no nosso planeta devido à pandemia do coronavírus que está acontecendo, eu comecei a pensar e, na verdade, li várias coisas e fui impactada por vídeos e informações sobre o quanto o mundo está mudando, mas principalmente o hábito das pessoas. Eu realmente acredito que quando tudo isso passar, e eu espero que isso passe logo, quando tudo isso passar, a gente vai ter uma sociedade muito diferente, tem um potencial pelo menos para que isso aconteça, com novos hábitos, não só como sociedade, mas também como indivíduo. Uma coisa que é indiscutível, no fim das contas a gente já estava seguindo por esse caminho, mas talvez a pandemia ela esteja acelerando esse processo, é a digitalização de diversos setores, das pessoas, das empresas. As empresas, a grande maioria delas está sendo obrigada, a colocar os seus funcionários para fazer home office, para trabalhar de casa. E isso forçou com que as empresas elas estivessem preparadas para isso, não só na parte da rotina, enfim, de fazer videocalls, de ter tudo em nuvem, mas também eu acho que em relação à cultura da empresa, de confiança com seus funcionários, de dar mais autonomia, você fazer um controle de horas trabalhadas, isso não faz nem mais muito sentido. Então, por exemplo, as startups, muitas delas só usam o sistema de bater ponto, por exemplo, porque por lei é obrigado, As leis trabalhistas obrigam que a empresa também faça isso. Mas, cara, elas nem levam isso mais em consideração. Startups, empresas já mais modernas, elas confiam no funcionário. E, no fim das contas, o trabalho home office faz com que empresas mais tradicionais e convencionais ajam dessa forma também. E a partir do momento que as empresas começam a entender que a maioria das pessoas são mais produtivas trabalhando de casa, isso acontece muito, que é o caso, por exemplo, onde eu trabalho, as empresas começam a pensar se vale a pena manter o custo de um escritório, por exemplo, porque não envolve só aluguel, é conta de luz, café, papel higiênico, tem vários custos que envolvem você manter um lugar para dezenas ou até centenas ou milhares de pessoas, que a empresa começa a questionar se aquele custo vale a pena, se ele não pode realocar esse custo para outras coisas, como até bonificação para os funcionários ou então cursos. Consequentemente, se as empresas, depois de tudo isso, mantiverem a cultura do home office, por exemplo, fundos imobiliários, investimento em fundos imobiliários vai ser extremamente impactado, porque o principal foco dos fundos imobiliários, por exemplo, são as lajes corporativas. Então, vai ter um impacto também muito grande em relação ao investimento, à economia. Da mesma forma, restaurantes, que até então estavam habituados, vários deles, habituados a simplesmente receber as pessoas, nas suas lojas, estão sendo forçadas a também fazer delivery. Eu vi vários casos de empresas que não faziam delivery e entraram nisso porque, do contrário, elas não vão conseguir se sustentar, elas vão acabar falindo. Então, a gente vai ter, acho que, muito mais conhecido como dark kitchens, Então, são lugares que apenas fazem comida e entregam, não tem qualquer receptividade, das pessoas. Acho que isso vai ser cada vez mais comum. Sem contar empresas de varejo, que agora estão entrando no mercado online também. Você vai ver muito mais lojas virtuais, Eu vejo empresas que são super pequenas e elas estão começando a fazer sites e talvez se nada disso estivesse acontecendo, elas não entrariam nesse mercado, sendo que a gente já vê que o mercado online, no varejo, é muito menos custoso e às vezes tende a ser, inclusive, mais efetivo se tiver um bom marketing ali por trás e curso de marketing, o que não falta na internet. Sem contar empresas como o Itaú, você vê bancos, Os bancos, todos os bancos já tinham apps, mas ainda existe uma dependência das pessoas e irem até a agência. Com tudo isso acontecendo, com as agências fechadas, as pessoas elas vão ser obrigadas a pagar conta através do aplicativo, enfim, fazer transações bancárias através do app. Inclusive, o Itaú fez a propaganda, que ele tem aquelas duas atrizes, que são idosas, e usaram delas pra falar assim, cara, é super fácil, dá pra usar, e instruindo que os idosos que são do grupo de risco permaneçam em casa. Inclusive, eu conheço uma delas, a Lilia, eu amo ela. Beijo, Lilia. Indo pra um espectro mais da pessoa, do indivíduo, eu já começo a sentir várias pessoas à minha volta mais digitalizadas, principalmente as pessoas mais velhas. E são pessoas que normalmente são mais resistentes às mudanças, Elas tendem a atrasar mais. Sabe quando você, entra no Facebook? Aí tem sempre aquela pessoa que, depois de 10 anos ela entra no Facebook e você já tá indo pro outro aplicativo, ela tá agora entrando no Face. Essas pessoas, elas talvez vão ficar um pouquinho, elas vão adotar essas mudanças de uma forma mais rápida do que o normal. Eu já vejo pessoas que são super resistentes às mudanças, considerando fazer compras online. Inclusive, aconteceu um episódio muito fofo, assim, hoje. A gente viu, por exemplo, a mãe da Gabi, que nunca comprou online, ela gosta de ir no mercado, ela gosta de selecionar, Ela é muito criteriosa, assim, em relação, frutas, legumes. Ela assim, mas
Se eu pedir, será que ele vai ter esse mesmo cuidado? Ela perguntando se na compra online o shopper, né, vai ter a mesma cautela, o mesmo cuidado e carinho pra comprar as coisas que ela gostaria de comprar. Mas ela já tá considerando a possibilidade porque afinal faz parte do grupo de risco, né, e as pessoas daqui a pouco não vão poder sair de casa. E no fim vai ser a alternativa. Outra coisa também, por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa digitalizada, mas hoje ela tá fazendo coisas que ela nunca fazia antes. Ela tá fazendo reuniões através do Skype ou Hangouts, que é uma coisa que não fazia parte, né, da rotina dela, dos hábitos dela. E agora fazem. Também a avó da Gabi agora, ela consegue atender o WhatsApp, ela tem mais de 85 anos, ela consegue atender o WhatsApp de vídeo, que é uma coisa que era inimaginável um mês atrás, né? E ela agora atende. Por quê? Porque, né, a situação toda forçou com que as pessoas, ela quer se comunicar com os filhos, com os netos, e ela quer vê-los, mas ela não pode ver pessoalmente, então o vídeo é a alternativa. Então a pessoa fica mais aberta a aprender. Do contrário, ela fica resistente, ela fala, eu nunca vou aprender isso, e simplesmente se fecha a mudança. E com situações como essa, as pessoas estão mais abertas. Além disso, as pessoas estão mais receptivas às startups disruptivas, né? Por exemplo, é algo que já estava meio que engatinhando, agora tá se falando muito, é as consultas online. Então empresas como o Doutor Consulta, né, para médicos, né, voltado mais para medicina, e sei lá, o Zen Club, mais voltado para terapia, né, para psicologia, você já vê mais pessoas falando sobre isso e fazendo consultas online e vendo que funciona, que dá certo. Obviamente existem certas coisas que ainda necessitam da presença, né? Por exemplo, eu já rompi, né, o ligamento do joelho. Um teste para poder ver se o joelho tá solto é uma coisa que eu não sei se dá para ser feito online. Talvez dê, mas eu desconheço. Então, ainda vai estar, né, um processo, as pessoas vão começar a criar devices, né, enfim, coisas, né, tecnológicas que conseguem fazer essa mensuração de forma remota. Mas tem outras coisas que super funcionam. Então, a pessoa, às vezes o médico pergunta quais são os seus sintomas, você fala e ele já tem uma noção do que você tem. Ou numa terapia que super funciona, sempre funcionou de forma remota. Então, as pessoas estão mais abertas a isso também. E ainda tem questões que nem envolvem a digitalização, que nem envolvem nessas questões mais online, como, por exemplo, muitas pessoas que levavam muito tempo, né, de locomoção de suas casas até o trabalho, elas poderem utilizar desse tempo de uma forma mais produtiva, mais voltada à qualidade de vida, seja passar mais tempo com os familiares, seja exercício físico, leitura, assistir série, curso, né, você estudar. As pessoas, elas podem usar desse tempo de outras formas e isso realmente é algo muito positivo. A gente, por exemplo, apesar de digitalizadas, a gente tá sempre, né, baixando os apps e sempre testando as coisas, a gente é muito aberta a essas mudanças, mas a gente tava com hábitos que a gente até já tava reclamando de pedir muita comida, de comer muito fora, e isso, além de ser mais custoso, também não é saudável, né? Tem as comidas que são mais gordurosas, enfim. Então, essas mudanças, a gente estar mais em casa, fez com que a gente cozinhasse mais, comprasse mais comida no mercado, e isso barateou, no fim das contas, né, um pouco a nossa vida, e também a gente tá com hábitos mais saudáveis. E assim, obviamente, existem várias mudanças negativas também, e eu tô falando também de uma realidade, de um nicho super pequeno, que é um nicho privilegiado. Eu nem sei dizer exatamente as dificuldades, né, que pessoas mais pobres estão passando. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu não tenho qualquer lugar de fala, eu não tenho conhecimento, qualquer coisa que eu falasse seria leviano. Então eu tô falando de uma realidade muito de uma bolha. E obviamente, mesmo quem vive nessa bolha também tem a parte negativa, né, coisas ruins de tudo que tá acontecendo, sem contar, obviamente, morte, né, o ponto central, né, de toda essa discussão. Isso é uma coisa que, né, não precisa nem falar, é algo que é unânime. Mas independente dessas coisas ruins, mudanças de hábitos que são agradáveis pra gente, que são prazerosas, quando tudo voltar, a gente não vai querer voltar atrás e voltar a ter a vida que a gente tinha antes. Eu não vou querer ter menos tempo pra mim depois que tudo acabar, depois que essa pandemia acabar, né? Eu vou querer continuar tendo esse tempo de leitura, de atividade física, eu vou continuar querendo cozinhar em casa. Isso falando como indivíduo, e sem contar os efeitos causados na sociedade, efeitos positivos causados na sociedade. Então, é inevitável que as empresas e as pessoas, né, e o governo, enfim, a gente adote uma nova realidade daqui pra frente. Isso é algo muito positivo. No fim das contas, isso tudo está fazendo com que a sociedade se force, né, a evoluir, seja não só no mundo digital, mas também em relação à consciência. Pelo menos a gente tem uma oportunidade de ser mais conscientes. Espero que todo mundo esteja conseguindo usar da melhor forma, né, essa oportunidade. E é isso, vamos tentar tirar o máximo de coisas positivas. Inclusive eu fiz um outro vídeo falando de 4 pontos positivos de tudo isso que tá acontecendo. De novo, não tô querendo romantizar a pandemia do coronavírus, obviamente, mas acho que é muito importante a gente conseguir enxergar, sei lá, o lado positivo e o que pode
como é que a gente pode melhorar enquanto pessoas, né, enquanto profissionais. Então eu realmente sugiro a gente fazer esse exercício e, por favor, comente aqui, dê a sua opinião, fale de outras mudanças de hábitos que você teve, que você está tendo, que você espera continuar, né, no fim de tudo isso. Ou se você também discorda de tudo que eu falei ou de alguma coisa que eu falei, também não deixe de comentar. Compartilhe com seu amigo também esse vídeo e não deixa de me seguir aqui no canal, que eu falo sobre muita coisa, principalmente novidades, sobre viagens, enfim, acho que você vai gostar, tá bom? E é isso, até a próxima.